a gente começou tava falando do TDAH, né? E de quanto que o TDAH pode distorcer. Eu estava dando mentoria ontem, terça-feira de noite, né? E nós estávamos discutindo exatamente esse fato. Eu estava falando sobre como que o cérebro vai tomar o processo de tomar de decisão, o que acontece ali, a importância do córtex pré-frontal dorsolateral, tudo isso. E aí uma mentorada me disse assim, Jéssica, e o TDAH no meio disso aí? E eu disse, é um aspecto que, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que as dificuldades sejam ainda maiores. Sim. Com certeza. Né? Sem dúvida. Impulsividade, a desatenção para as coisas ao redor, o que está acontecendo no mundo, qual o panorama, porque você tem que ter esse foco. A dificuldade de manter um foco numa coisa. Eu estabeleci uma meta. Legal. Aí tem a reversão da preferência. Dentro de finanças comportamentais, a gente tem esse nome. Provavelmente vocês dentro da área têm um outro nome. Que eu tenho um objetivo, estabeleci um objetivo. Mas logo que eu vou conquistar aquilo, ou que eu tenho que ter esforço hoje para alcançar aquilo no futuro, eu reverto a minha preferência. Então, por exemplo, assim, digamos que eu esteja montando reserva de emergência, que é uma das coisas mais importantes para a gestão financeira. Para qualquer um. O que é reserva de emergência? Eu preciso ter um valor que cubra no mínimo 3 a 6 meses as minhas despesas fixas. Eu digo que isso é sanidade mental. Quem não tem isso, corra para... Não, vive com uma espada, né? Porque eu não posso adoecer, não posso não sei o quê. Nada pode acontecer extra. Aí é complicado. Então, essa pessoa estabeleceu isso. Aí o amigo veio e disse, vamos... Lá em Floripa tem serra perto, né? Aí eu dou o exemplo. Vamos passar o final de semana na serra? Mas a meta dele é fazer a reserva de emergência. Se ele for pra serra, ele naquele mês não cumpriu o objetivo. Só que o TDAH tem mais dificuldade ainda. Porque ele vai olhar pra isso e vai dizer assim, Fui. Vamos Marcinho, nosso secretário. Fui. Então... Não chama que ele vai. Não chama que ele vai. Exatamente. Agora, se ele começar a entender que, diante dessas situações, ele falharia, que é esse tipo nesse sentido que é um gatilho muito fácil para ele. Fácil. Ele tá vulnerável ali naquela situação. Ele começa a se olhar diferente, porque senão ele acha sempre que ele é um grande fracasso na vida, né? Porque ele vai olhar e dizer assim, puxa, mas eu tinha feito esse compromisso comigo e de novo eu falhei. Aí a gente coloca, pelo menos eu colocava para os meus pacientes TDAH, mas eu não vou poder, nunca vai. Faz o seguinte, 3 meses você botou a reserva, aí você faz o passeio. 3 meses a reserva. E cada vez você vai conseguindo Depois ter mais. Depois pode ser que você faça 4 meses e se dê. Agora, essa coisa, eu mereço, né? Tipo assim, existe essa frase no consumo que é muito acabou forte, de ganhar o dinheiro, eu mereço. Eu mereço, não sei o que lá. Eu mereço quando você vai ver, você merece. Mas esse merecimento vira uma dívida imensa. Porque você vai parcelando. Aí parcela aqui. Quando você vai ver, a pessoa quando parcela, não se toca que outras compras estão parceladas. Também parceladas. Aí toma um susto quando chega o cartão. Como assim? Não se toca. Isso é muito interessante, o eu mereço, porque eu falo assim, né? Tu merece ter sanidade mental, tu merece ter qualidade de vida. Qualidade de vida, tu não vai ganhar com sufoco financeiro. Não vai mesmo, mas não vai mesmo. Vai estressar, vai envelhecer, entendeu? Vai adoecer.